Pessoal, voltei, tudo bem? Estamos aqui, vocês estão se perguntando, o que é esse rapaz do lado da Renata, né? Vamos esclarecer tudo. A Anete Fonseca, a família acolhedora, já vai entrar aqui com a gente, eu já vou, enquanto eu explico, eu vou chamando aqui a Anete maravilhosa. Está aqui no perfil do Instituto Fazendo História. Gente, é o seguinte, Iberê Dias, juiz da Vara da Infância e da Juventude de Guarulhos. Por acaso é meu marido, por isso que ele está aqui do meu lado. É a única pessoa que eu tenho visto nos últimos 40 dias, mais ou menos, né? Vai se apresentando, Iberê, por favor. Prazer, pessoal. Muito legal estar aqui. Muito legal esse espaço de tratar de família acolhedora, que é algo essencial para quem lida com o direito de crianças e adolescentes. Eu sou juiz da Vara da Infância de Guarulhos. Trabalhei por 3 anos e meio na Geral do Estado de São Paulo, do Tribunal de Justiça. Agora estou na presidência, assessorando o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Mas basicamente tratando de direitos de crianças e adolescentes, casas de acolhimento, e família acolhedora tem absolutamente tudo a ver com o trabalho desenvolvido pelas varas de infância e da juventude. Então, a ideia é justamente a gente tratar das questões relativas a famílias acolhedoras e das dificuldades que o Poder Judiciário tem a partir do sistema de acolhimento, das casas de acolhimento, e a importância crucial das famílias acolhedoras para o sistema de justiça, para o sistema de proteção de direitos de crianças e adolescentes. A gente vai explorar bastante o Iberê. Iberê hoje aqui na condição de juiz da Vara da Infância e da Juventude, nos ajudando a entender esse processo todo de acolhimento. Tem várias questões técnicas que todos vocês, seguidores, têm colocado aqui pra gente, e a gente trouxe o Iberê para nos ajudar a esclarecer tudo isso. Com a gente, a Anete Fonseca, é uma família acolhedora. Eu tô te vendo, acho que a conexão tá um pouquinho trêmula, né, Ti? Mas a gente, vamos ver se a gente, deixa eu ver se a gente consegue te ouvir. Se eu ficar de fone, o Iberê não vai conseguir ouvir, né? Então eu vou ter que tirar. Eu acho que todo mundo tá me ouvindo bem. Anete, querida, prazer estar aqui com você. Como você tá? Obrigada, tudo bem. Tudo bom, Renata? Tudo bom, Iberê? Um prazer, obrigada, viu, por abrir esse espaço para gente poder falar um pouco mais sobre o nosso serviço, para poder falar sobre o voluntariado, para, enfim, mais e mais pessoas conhecerem, terem acesso e desmistificar também, né, um pouco isso do serviço, que é tão importante hoje, especialmente nesse momento que a gente vive. Então, a gente precisa realmente de mais braços, de mais famílias, de mais gente participando. É isso mesmo. Deixa eu só lembrar o que estamos fazendo aqui hoje, né? Hoje é o Dia de Doar Agora. É um movimento mundial em caráter extraordinário, porque o Dia de Doar acontece sempre na terça-feira seguinte à Black Friday, que acontece no final do ano. Mas hoje, em caráter extraordinário, claro, em benefício a todas as vítimas do coronavírus, o mundo inteiro, o planeta todo mobilizado para que a gente possa entender, né, exatamente o que é a palavra doar e de que forma cada um do seu jeito, a sua melhor maneira e de acordo com as suas condições, como nós todos podemos fazer alguma coisa para o bem da humanidade, né? Para uma sociedade mais igualitária, mais humana, que não seja devastada por esse abismo social que a gente vive, né? Aqui no Brasil. Anete, a gente já teve oportunidade de conversar, né? É sempre é acolhedor, é doce demais falar com vocês. São pessoas que doam de uma forma tão diferente, né? Vocês estão ali sempre à disposição para ajudar crianças e adolescentes que estão passando por um processo de desacolhimento das suas famílias de origem e tenho em vocês, né? Enxergo em vocês o colo e a família, o vínculo de que tanto precisam. Fala um pouquinho para a gente sobre a sua experiência de família acolhedora. Tá. Eu participo desse serviço já faz 4 anos. Ao longo desses 4 anos, nós já acolhemos 2 crianças. E quando eu falo nós, é porque sou eu, meu marido e o meu filho caçula, que hoje tem 17 anos. Quando a gente entrou para a formação do serviço, ele tinha 13 anos. Então, era um adolescente. E a gente também tem um cachorro acolhedor, né? O Dylan, ele é o grande sucesso da molecada, sabe?
E é muito legal, porque realmente ele é um elemento até muitas vezes facilitador, sabe? De adaptação, né, da criança. Então, nós acolhemos pela primeira vez uma pequena, na época ela tinha 1 ano e meio, ia fazer 1 ano e 7. Foi um acolhimento longo, ela ficou mais de 1 ano com a gente. O processo dela levou um tempo maior para, enfim, se desenrolar. E ela foi para adoção. E foi incrível, né? Então, assim, a gente, às vezes, acha que não vai dar conta de várias etapas ou de vários pontos, né? Que são pontos de atenção para cada um. Isso varia de pessoa para pessoa. E a loucura é que, ao longo do processo, você descobre que, assim, nossa, aquilo que você achava que ia ser super difícil se revela super simples. E muitas vezes questões simples pegam mais você. Então, assim, cada acolhimento é um acolhimento, cada criança é diferente da outra, né? Então, assim, não existe exatamente uma fórmula, a não ser mesmo a fórmula de você amar, amar, amar. E não tem jeito, Renata. A hora que a criança chega e a gente fala sempre, óbvio, se a criança está indo para um serviço de acolhimento, é porque algo aconteceu na vida dela, né? Então, ela certamente, naquele momento, vive uma fase de fragilidade, né? De vulnerabilidade, e precisa muito ser acolhida, né? E é um acolhimento que, em famílias acolhedoras, é diferente, porque ela tem a possibilidade de receber cuidado individualizado, né? E mais de participar de uma realidade, de uma vivência familiar, né? Então, assim, ela entra na nossa rotina. Claro que a nossa rotina muda, porque, obviamente, você tem um bebê na sua casa, né? Você tem várias demandas, mas é maravilhoso, porque a casa se enche de vida, sabe? Se enche de alegria. Muito bom. É muito bom. E aí, então, quando essa pequena foi desacolhida, ela foi para adoção, o processo foi muito gradual. O processo de desacolhimento é sempre pensado na criança, no tempo dela, né? E conforme ela se vincula ou à família de origem, que seja família extensa ou família adotiva, então vai acontecendo esse processo de desacolhimento, né? É diferente. Por quê? Porque é feita uma despedida. É diferente de quando ela chega que ela passou por uma ruptura, né? Quando ela sai da família acolhedora, via de regra, as crianças que passaram pelo nosso serviço, via de regra, elas foram mais fortalecidas, elas foram mais seguras, elas foram mais estruturadas emocionalmente falando. E isso faz muita diferença. É muito legal você ver, sabe? Iberê, deixa eu te perguntar o seguinte, deixa eu pegar esse gancho aqui, Anete. Eu acho que tem muita gente que se pergunta por que uma criança é tirada da sua família de origem? O que leva uma criança a ter de ser retirada da sua mãe, da sua família? Bom, o Estatuto da Criança e do Adolescente diz basicamente de situação de risco. O que seja a situação de risco é algo muito vasto, né? Mas basicamente riscos físico e psicológico. Então, toda vez que o Poder Judiciário e o Sistema de Proteção de Crianças e Adolescentes, isso implica Conselho Tutelar, Secretaria de Assistência Social do município, Secretaria de Saúde do município, toda vez que alguém no município identifica que uma criança passa por alguma situação de risco, de novo, físico ou psicológico, não é só necessariamente uma criança que apanhe dos pais, ou uma criança que sofra abuso sexual. Claro que isso também é situação de risco. Mas pode acontecer de serem pais que estejam até presentes, mas que não sejam protetores o suficiente, que não se preocupem com a criança. Ou então pais que aparecem em casa, pais e mães, que aparecem em casa uma noite, ficam 2 fora, voltam para casa na noite seguinte. Aí, normalmente, a gente verifica uma escada de crianças, né? Crianças de 6, 8, 10 anos. A de 10 cuida do de 8, de 8 cuida do de 6, o de 6 cuida do de 3 e assim funciona. É claro que a situação social gravíssima que a gente tem no Brasil, são cerca de 50 milhões de pessoas em situação de pobreza, isso é muito grave no Brasil,
a desigualdade feroz que tem no país, faz com que a gente tenha que tomar muito cuidado para não apenar a pobreza. A gente não está falando de famílias pobres. A pobreza por si não é situação de risco. Se a família é pobre, a solução vai ser ela se vincular a um programa de assistência social. Bolsa Família, por exemplo, ou então receber algum benefício do INSS, que faça jus, alguma forma de respaldar aquela família financeiramente. Então, situação de risco, isso é bem importante de ficar claro, não tem a ver com falta de dinheiro. Falta de dinheiro a gente resolve com programas assistenciais. Existem milhões de famílias brasileiras que estão em situação de pobreza e que são compostas por pais e mães que são absolutamente protetores e conscientes dos seus deveres de cuidado com os filhos. Mas toda vez que a gente identifica que, por acaso, uma criança não recebe o respaldo necessário para se desenvolver adequadamente, é o momento de intervir naquela família e aí alguém vai avisar o juiz, vai falar, olha, naquela família está acontecendo isso, isso e isso, a gente identificou que a criança pode estar em situação de risco. Aí o juiz vai ouvir a promotora ou o promotor, então vai decidir se é caso de tirar aquela criança da família biológica, de pai e mãe. Essa retirada, no início, é temporária. Isso é bem importante. É temporária, a lei diz isso claramente. É temporária e é excepcional. Então, a gente só retira a criança da família se esse for o último recurso para a gente conseguir resguardar a situação psicológica e física daquela criança. Se houver alguma forma de manter a criança na família, a gente ir cuidando da família enquanto isso, quanto melhor. Então, a gente só tira a criança da família em último estágio. Quando a gente retira a criança da família, a gente vai colocar a criança em acolhimento. E aí, ou ela vai para uma casa de acolhimento, que é uma casa de moradia coletiva, o que o pessoal antigamente chamava de orfanato. A vasta maioria tem pai e mãe. E são moradias coletivas. Então, essas casas podem ter até 15 crianças e adolescentes. Ou então, uma família acolhedora, como é o caso da Anete. A preferência, e o Estatuto da Criança e do Adolescente é claro com relação a isso, a preferência é a colocação da criança numa família acolhedora, por conta dos diversos ganhos psicológicos que a criança tem por estar numa família acolhedora. E aqui é bem importante que fique claro o seguinte: a importância da família acolhedora não significa a diminuição do trabalho que se faz nas casas de acolhimento. Os trabalhos das casas de acolhimento são muito bem feitos normalmente. As pessoas estão ali se esforçando, são pessoas que se doam para isso, que se dedicam para isso, que estudam para isso, que se vinculam também às crianças, é claro, é impossível que não seja assim, e que trabalham diuturnamente ali na casa de acolhimento para propiciar para aquelas crianças o que há de melhor para elas. A questão é que, por melhor que seja o trabalho de uma casa de acolhimento, de novo, normalmente o trabalho é muito bem feito, por melhor que seja o trabalho de uma casa de acolhimento, é psicologicamente comprovado que ter uma família, a situação da vivência familiar, a estrutura familiar, e aí a gente não está necessariamente falando de marido, mulher, a família, a margarina, não é isso. Não. É a criança ter alguém, uma pessoa a quem se vincular. Porque na casa de acolhimento, por mais que sejam pessoas extremamente cuidadosas, são várias pessoas que trabalham em turno, em rodízio, e é muito importante para a criança que ela tenha uma pessoa de referência. Aqui eu vou me meter na área da Lara, da Bel, da Clarissa, do Fazendo História, depois eu vou apanhar delas, mas existe uma teoria muito forte na psicologia, que é a teoria do apego, de Bowlby. Especialmente entre 6 meses e 3 anos, é essencial que a criança tenha uma pessoa de referência. Aquela pessoa, nesse período, especialmente de 6 meses a 3 anos, vai servir como a própria representação da consciência da criança. É a personalidade da criança materializada naquela pessoa. Então, é essencial que haja uma pessoa de referência para que essa criança tenha o desenvolvimento psicológico adequado. Isso vai ter impacto para o resto da vida dela. Isso é mais do que cientificamente comprovado. A vinculação dessa criança a uma pessoa vai fazer com que ela seja uma pessoa adulta muito mais confiante, com mais facilidade de criação de vínculos, menos retraída. Enfim, ela vai ter uma solidez psíquica, não sei exatamente como as psicólogas definem isso tecnicamente, mas ela vai ter uma formação psíquica muito mais sólida do que se nesse primeiro momento da vida dela, ela ficar cada hora sendo cuidado por uma pessoa. De novo, por melhor que seja o cuidado que essas várias pessoas propiciem. Então, o trabalho da vara da infância é esse. A gente verifica que a criança está em situação de risco. Se for essencial, a gente retira a criança da família. Se for possível, a gente mantém a criança na família e vai tratando a família nesse momento. E aí ou coloca na casa de acolhimento ou na família acolhedora. Enquanto isso, vai cuidando da família da criança para que essa família tenha como recobrar os cuidados daquela criança. No mundo ideal, as crianças retornam para suas famílias de origem.
Então, esse é o trabalho que é feito. E você tem ali na sua mão estudos técnicos, você tem uma equipe com você para te municiar de instrumentos para você decidir, olha, tem como ficar ainda na sua família de origem ou extensiva ali no entorno, ou não, ela vai para um abrigo, ou ela vai para uma família acolhedora. Você tem esses elementos. Os elementos são todos técnicos, então a gente tem psicólogos e assistentes sociais trabalhando continuamente nisso. E mais que isso, são psicólogos e assistentes sociais do município, da secretaria, muitas vezes de assistência social do município, do serviço de saúde do município. As técnicas das casas de acolhimento também fazem esse acompanhamento. E as técnicas da vara da infância, claro. Então, na verdade, pode acontecer de até 3 corpos técnicos trabalharem simultaneamente para cuidar de uma criança. Então, é um trabalho bem minucioso mesmo, é um trabalho cuidadoso feito com cada criança, né? Sempre com respaldo técnico, não tem chute, não tem eu acho, é sempre um trabalho técnico. Anete, quando vocês recebem a criança, fala desse momento, né? Vocês vão até o instituto, agora não, porque enfim, estão todos nas suas casas, né? Mas como é que funciona esse primeiro contato, esse acolhimento? Então, nós, do Instituto Fazendo História, o Famílias Acolhedoras do Instituto Fazendo História, está conveniado e associado ao Fórum Central, né, que é o João Mendes, da Praça da Sé. Então, assim, os casos que estão sob o cuidado deste Fórum Central que nos acionam, né? Então, normalmente nós somos acionados pelo fórum, existe um número de famílias acolhedoras e dependendo da disponibilidade, então a gente recebe a criança sendo notificado o instituto e o instituto notificando a família, né? Normalmente olha, existe uma criança que, né, é provável que ela precise ser acolhida, quem tem, né, existe uma ordem de famílias, né, das famílias que vão acolher. Então, existem algumas prioridades também. Por exemplo, eu não posso acolher crianças recém-nascidas por uma questão de estrutura. Eu não tenho estrutura na minha casa. Eu dependo de um serviço terceiro de creche, de berçário, de escolinha. Então, sempre crianças mais velhas. Então, vamos dizer que seja a minha vez de acolher, mas aí o fórum vem com uma demanda de um recém-nascido. Então, uma outra família que esteja disponível acolhe esse bebê. Como funciona? Está em andamento esse processo. Pode ser que ela precise de acolhimento amanhã, depois de amanhã, até sexta-feira, tá? Então, aí todo mundo já se mobiliza, fica esperando, e quando é notificado, já vai para o instituto ou o fórum. No caso de recém-nascidos, muitas vezes a própria maternidade leva o bebê até o instituto e lá no instituto acontece o primeiro encontro. Uhum. Nesse momento, a gente não sabe como é que vai ser esse trâmite, porque, enfim, apesar da pandemia, alguns casos estão sendo acolhidos. Então, justamente em função da pandemia, né, a gente está em alguns processos de acolhimento também. Então, Anete, vocês têm informações básicas? Desculpa, vocês têm informações básicas sobre a criança? Qual a situação dela? Vocês já sabem mais ou menos a historinha que existe? Então, Renata, depende. Em alguns casos, sim. Em outros, não. E a gente sempre trabalha de forma conjunta e as famílias amparadas pelo corpo técnico do Instituto Fazendo História, né, do Famílias Acolhedoras. Que é sempre, então, aí o Iberê falou, né, da Lara, da Sara. No momento, a Sara é a nossa coordenadora, né? Uhum. E nós temos um corpo técnico de assistentes sociais e psicólogos que acompanham cada processo. Então, eles é que fazem a busca de informações e nos municiam com o máximo de informação possível. Por quê? Porque é super importante quando você recebe uma criança, você saber, né, ter o maior número de informação sobre essa criança para você poder lidar com as questões, né?
Iberê, aproveitando aqui o gancho com a pergunta da Ju, eu já vou emendar na dela aqui, mas eu queria te perguntar o seguinte: vocês também têm um cadastro dessas famílias acolhedoras? Como é que isso funciona? Então, no momento em que você precisa tirar essa criança da sua família de origem, você tem ali uma listinha, vou mandar para o abrigo, vou mandar para a família acolhedora. Como é que isso funciona? E aí a Ju emenda aqui, é uma pena que não exista esse serviço de famílias acolhedoras em todas as cidades, né? Então, vamos lá. Isso é importante de deixar claro. Esse serviço de família acolhedora, o serviço de acolhimento, é um serviço de alta complexidade, tocado pelos municípios. Então, cada município é que sabe como vai dividir seu serviço de acolhimento de crianças e adolescentes. Isso é um serviço municipal. Como é municipal, varia muito de acordo com cada estado e cada região do Brasil, né? Existem diferenças gritantes de um lugar para o outro no país. Só para você ter uma ideia, existem 5.570 municípios no Brasil, só 332 têm programas de famílias acolhedoras. Isso dá cerca de 6% dos municípios apenas com famílias acolhedoras. E família acolhedora é, por expressa determinação da ONU e da Unicef, que é um órgão da ONU, prioridade no tratamento de crianças e adolescentes que estejam em situação de risco. Ou seja, a ONU já havia recomendado há anos que os países se esforcem para desenvolver programas de famílias acolhedoras por meio dos municípios. Então, realmente, a observação da Ju faz todo sentido. Apenas 6% dos municípios do Brasil têm programas de famílias acolhedoras desenvolvidos. Aí o município publica um edital e fala: olha, a gente está fazendo um programa de famílias acolhedoras, quem quiser se habilitar, vai trazer aqui documentação pessoal e tal, leva lá RG, CPF, comprovante de residência, vai passar por um estudo técnico de novo. Mais uma vez, psicólogos, assistentes sociais, a gente vai entender quem é aquela pessoa, que demandas aquela pessoa tem, se é uma pessoa capaz de cuidar adequadamente daquelas crianças, porque, de novo, são crianças que a gente está tirando da família, que vêm em situação de risco, e essa retirada da criança da família, ainda que ela estivesse em situação de risco, é um momento muito traumático para a criança. Então, juízas e juízes têm que tomar cuidado para fazer com que essa retirada da criança da família, colocação numa família substituta, se dê da forma menos traumática possível, porque isso vai ter consequências para o resto da vida da criança. Então, o município publica esse edital, as pessoas se habilitam, fazem esse exame para a gente entender quem é aquela pessoa que está chegando, e se por acaso, ao final do processo, as técnicas entenderem que aquelas pessoas que apareceram ali têm condições de serem famílias acolhedoras, elas estão habilitadas. Aí o juiz recebe uma lista. Então, cada vez que uma criança chega para o juiz, chegam para mim e falam: olha, tem lá o fulaninho que precisa ser acolhido. Eu vou olhar a idade daquela criança, o perfil daquela criança e vou verificar se tem, primeiro de tudo, alguma família acolhedora para aquele perfil. Normalmente, perfil etário. A NET já fez referência à idade ali, falou: não consigo acolher crianças recém-nascidas, porque ela tem uma demanda específica na família dela. Talvez ela acolha crianças de 5 anos, alguma coisa nesse sentido. Depende da situação, mas cada município estipula a faixa etária das famílias acolhedoras, das crianças que as famílias acolhedoras vão cuidar. Então, tem município que diz de 0 a 3 anos, tem município que diz de 0 a 6, tem município que diz de 0 a 18. Cada município estipula o seu. Então, o juiz vai olhar ali e falar: esse aqui é o João. O João tem 5 anos. 5 anos entra na minha faixa do município em que eu trabalho de família acolhedora, então eu vou verificar se tem alguma família acolhedora ali habilitada para acolher o João. Se tiver, é aquela família acolhedora que preferencialmente vai receber o João. E aí, como disse a NET, a gente entra em contato com a família acolhedora, explica a situação daquela criança. E é importantíssimo que a família acolhedora tenha absoluto acesso à história da criança e à situação da criança, para saber que cuidados ela tem que ter com aquela criança. E se a família acolhedora topar, maravilha, é aquela família acolhedora que vai acolher a criança. Se por acaso não houver família acolhedora apta a acolher a criança, naquele momento ela vai para uma casa de acolhimento. Vai morar numa casa de acolhimento, junto com até outras 14 crianças e adolescentes. Mas realmente essa dificuldade que a gente tem no Brasil todo ainda é muito gritante em termos de famílias acolhedoras. Como eu disse, são 332 municípios. Só para você ter uma ideia, a gente tem no Brasil, hoje, 34.149 crianças e adolescentes acolhidos, de 0 a 18 anos. Portanto, em tese, a gente precisaria de pelo menos 30 mil famílias acolhedoras para acolher crianças e adolescentes do Brasil todo, se a gente considerar os grupos de irmãos. Então, colocando irmãos na mesma família, cerca de 30 mil famílias acolhedoras, a gente conseguiria dar conta de 34 mil acolhidos. A gente tem hoje 821 famílias acolhedoras no Brasil todo. Olha a discrepância que é. Então, são mais de 34 mil acolhidos para apenas 820 famílias acolhedoras, da conta de aí 1.000 crianças, considerando grupos de irmãos. Então, a gente ainda está muito defasado com relação ao que pode ser. E, especialmente no sul. O sistema de famílias acolhedoras é muito desenvolvido no sul do país.
especialmente em Cascavel, tem um juiz em Cascavel, o Sérgio Luiz Croix, que fez um trabalho no Paraná, fez um trabalho brilhante há muitos anos, ele vem fazendo esse trabalho há 25 anos, e ele conseguiu zerar o acolhimento institucional em Cascavel, que não é uma cidade pequena, é uma cidade de médio porte. Ele colocou todas as crianças de Cascavel em sistema de famílias acolhedoras. Isso é um trabalho de longuíssimo prazo. Então, é essencial que os municípios se preocupem com esse trabalho de longo prazo para poder atender adequadamente essas crianças. E a gente falando aqui sobre o Instituto Fazendo História, essa parceria da Casa Balduco com o Instituto Fazendo História, é para a gente falar minuciosamente das famílias acolhedoras, né? Por tudo isso que a gente está ouvindo, a importância que as famílias têm nesse processo de formação dessas crianças e adolescentes que já estão privados, né, de uma dinâmica familiar não convencional, não é essa palavra, mas que tem amor, né, na sua formação. Então, eu queria saber de você, Anete, como é que funciona a formação, né? Eu participei de algumas reuniões com vocês, são reuniões em que as famílias estão ali juntas, trocando ideias, trocando angústias, inclusive técnicas, né? Ou né, aquela coisa de, nossa, mas teve um choro que eu não consegui identificar, nossa, mas está com um vermelhinho na pele que eu não sei o que é, enfim, muita gente com crianças já, com filhos já adultos, e de repente se vê com os bebezinhos. Como é que se dá essa formação, a importância do Instituto junto, a importância de todas as famílias acolhedoras juntas, trocando ideia, experiência, trocando essas angústias? Como é que funciona essa formação de vocês? Sim. O primeiro passo é você saber o que é família acolhedora. Então, a gente tem apresentações, o Instituto faz apresentações sobre o serviço, como ele funciona. E aí, a partir dessa apresentação, o interessado se candidata e participa de um processo de formação, né? Atualmente, nós estamos com inscrições abertas, então quem tiver interesse pode contatar o Instituto Fazendo História. A gente está precisando de bastante gente, né? Isso que o Iberê acabou de falar, a gente precisa acolher essas crianças. Então, quem estiver interessado, procura o Instituto Fazendo História. E aí, a partir dessa formação, que hoje a gente está fazendo via online, porque normalmente é feito presencialmente, mas é feito, então, essa formação com encontros semanais ou até 2 vezes por semana, tratando de vários tópicos, tratando de vários temas, com dinâmicas, com palestras, com seminários, com workshop com profissionais de várias áreas. É muito, muito bacana a formação. Ela é bem criteriosa, né? Então, assim, eu acho que uma premissa fundamental que é legal a gente pontuar aqui é que a única restrição para você ser família acolhedora é não ter interesse algum em adotar, não estar na fila de adoção, né? O serviço de acolhimento ele é totalmente diferente de adoção. Então, assim, a gente não vai adotar uma criança. Quem tem interesse de adotar uma criança, entra lá com informações lá no fórum sobre esse serviço de adoção. A gente faz o acolhimento, que é um serviço voluntário temporário, né? Então, a criança vai ficar conosco temporariamente até o processo dela se desenrolar e ela seguir para a vida dela de forma definitiva, seja com a família de origem, seja com uma família adotiva. Então, isso é premissa básica. Como é que eu vou saber se eu dou conta, se eu não dou conta? Fazendo o processo, né? Faça a formação. Nossa, até travou. Venha conhecer, né? Faça o processo de formação e durante a formação vão aparecer dúvidas, vão aparecer angústias, vão aparecer sustos, vão aparecer certezas. E aí, uma vez concluída a formação, né, é feita a avaliação de se você está apto ou não a fazer parte do serviço, né? Sendo uma família acolhedora, então aí vamos para a parte prática, né? Depois que você tem toda essa formação, a gente continua com os encontros quinzenais, que foram esses encontros que você mencionou, né? Alguns dos quais você participou, em que todas as famílias acolhedoras
elas participam, elas se encontram e existe muita troca. A gente intercala um encontro temático e um encontro de tema livre. Então, neste encontro temático, a gente sempre tem alguém tratando de um tema específico. Então, assim, vamos falar sobre adoção, vamos falar sobre desenvolvimento neural ou psicológico, vamos falar sobre teoria de apego. Então, normalmente vem um profissional da área e a gente faz uma roda de conversa sobre esse assunto. Quando a gente tem a reunião de tema livre, então é para a gente falar de quem está acolhendo, como que está se desenvolvendo o acolhimento, quem acabou de desacolher, como é que foi, como é que está se sentindo. É também um momento de acolher as famílias acolhedoras, né? É um momento de troca, é um momento de pegar no colo também, porque é claro que a gente, né, tem as nossas incertezas, as nossas angústias. Todo mundo é ser humano, lá não tem nenhum super-humano, né? Então, é um momento realmente em que a gente tem aí muita troca, muito apoio, e ao longo também de cada acolhimento, a gente tem muita presença do corpo técnico, né? A figura do assistente social ou da assistente e também de psicólogo, que acompanha sempre um caso. É sempre uma dupla de assistente social e psicólogo que acompanha uma criança e a família que está acolhendo. É importante isso que a Nete falou, né? Sobre quem está na fila de adoção, não no cadastro de adoção, não pode ser uma família acolhedora, né? A Lara, psicóloga, já explicou para a gente o ponto de vista técnico dela. Eu queria que você reforçasse isso, Iberê. Por que quem está querendo adotar uma criança não vai desenvolver o trabalho, né, o serviço de uma família acolhedora? Posso aproveitar para responder a pergunta da Samira aqui? E vou explicar a diferença, então, do que é família acolhedora para adoção, para apadrinhamento. São 3 coisas diferentes. Legal. No caso do apadrinhamento, quem se candidata para ser padrinho ou madrinha, todo mundo tem que passar por estudo, tá? Tanto padrinho ou madrinha, quanto adotantes, quanto famílias acolhedoras, vão passar por um estudo psicossocial. Vão passar por essas técnicas que vão analisar as condições dessas pessoas que aparecem lá no fórum dizendo que querem cuidar das crianças. No caso do apadrinhamento, as pessoas se apresentam ao fórum para ter contato frequente com as crianças, para serem como mentores das crianças. É a história do grilo falante. É a pessoa que vai orientar a criança no período em que ela estiver acolhida, vai ter contato com a criança, vai ajudá-la a se desenvolver. Eventualmente, pode levar a criança para passar em casa alguns finais de semana, pode levar para viajar nas férias, mas a criança não vai morar com o padrinho ou com a madrinha e o padrinho ou a madrinha não vão adotar essa criança. Eles vão apenas passar alguns períodos da semana com a criança que é a padrinhada deles, né? Vão orientar essa criança. Vai ser uma pessoa que vai servir de guia para aquela criança, um respaldo psicológico para aquela criança, mas que não vai adotar e nem vai morar com a criança. Isso é apadrinhamento afetivo em especial, um programa super legal. As pessoas também podem ir ao fórum para se habilitar para serem padrinhos e madrinhas de crianças e adolescentes. Outra coisa diferente é a família acolhedora, que é o que a ANET faz. No caso da família acolhedora, o pessoal vai ao fórum e se habilita para cuidar temporariamente de uma criança ou de um adolescente, até que essa criança tenha condições de voltar para sua família de origem, e isso é sempre o ideal, ou então que ela seja adotada por uma outra pessoa. E por que quem é família acolhedora não pode adotar? Porque o trabalho da família acolhedora é principalmente voltado para fazer esforços para que essa criança volte para sua família de origem. O ideal é que quando o juiz tira essa criança da família, para poder cuidar da família, a ideia é tratar a família para a criança voltar para a casa dela. Esse é o mundo ideal. Então, ainda que a gente tenha que fazer um tratamento social com aquela família, verificar de que cuidados eles necessitam e tal, a ideia é resolver os problemas da família de origem para fazer com que a criança possa voltar para sua família, para pai e para mãe biológicos lá. Se por acaso a família acolhedora pudesse adotar, quando a família acolhedora recebe a criança, ela vai fazer todos os esforços para a criança nunca mais ter contato com a família de origem dela. Isso é o oposto da ideia da família acolhedora. O ideal, o trabalho mais bem feito que se pode fazer no sistema de proteção de crianças e adolescentes, quando se retira uma criança da família, é botar a criança de volta na família dela, biológica, né?
Então, a família acolhedora tem que ter essa preocupação essencial. Tem que ter como objetivo principal o retorno da criança para sua família biológica. Só se não houver possibilidade de a criança voltar para a família biológica, nem porque a gente chama de família extensa, que são os parentes, né? Tio, tia, irmã, irmão, avô, avó, nem família biológica, nem família extensa, só aí, excepcionalmente, a criança vai ser adotada, vai ser colocada numa família substituta, numa terceira família, e aí sim uma família que se habilitou para adotar, para cuidar dessa criança, para ficar com essa criança como filha de quem está se habilitando. Então são 3 relações diferentes. Padrinho ou madrinha são guias da criança, orientadores da criança. A família acolhedora fica temporariamente com a criança, fazendo esforços para a criança voltar para sua família de origem. E quem se habilita para adotar quer aquela criança como filho ou como filho dela. Então são 3 propósitos completamente diferentes. É bem importante que as pessoas tenham isso em mente. Ser família acolhedora e ser padrinho ou madrinha não pode ser objeto de artifício para furar a fila da adoção. Tem uma outra questão aqui da Cris. Eu moro sozinha. Posso acolher uma criança? Pode, não existe Ótima nenhuma. pergunta. Isso é sempre a pergunta que faz. Se a pessoa é solteira, homem solteiro, mulher solteira, divorciado, viúvo, o que quer que seja, pode acolher, pode adotar, pode apadrinhar. Casal gay, pode acolher, pode adotar, pode apadrinhar. Não existe nenhuma diferença entre a pessoa ser solteira, ser um casal hétero, ser um casal gay, ser uma pessoa divorciada, viúva. Não existe nenhuma diferença. O que a gente precisa saber quais são as ferramentas psicológicas que aquela pessoa tem para cuidar adequadamente daquela criança. Anete, você teve 2 acolhimentos? Foi. Qual foi o período deles? Tem uma pergunta aqui, eu queria saber de você, aí o Iberê depois complementa. Amanda, ela queria saber a média, qual é a média de tempo que duram os acolhimentos nas famílias acolhedoras. Ela é assistente social num serviço de acolhimento no leste de Minas Gerais. Legal. Então, Cris, é assim, não existe uma regra, né? O ECA prevê que a criança fique em acolhimento até 1 ano e meio. No nosso serviço, a gente nunca chegou a esse período. A gente nunca teve um acolhimento de 1 ano e meio, né? Desde 2016, o acolhimento mais longo foi de 1 ano e 3 meses, né? Mas, em média, os acolhimentos no nosso serviço têm sido de 6 a 8 meses, em média, né? O meu primeiro acolhimento, a pequena ficou 1 ano e 2 meses com a gente. E no segundo acolhimento, o pequeno ficou quase 5 meses. Então, assim, a gente já teve acolhimento de 1 mês. Né? Então, assim, foi um acolhimento express. Isso é bom, é maravilhoso, né? Por quê? Porque a gente quer mesmo é que a criança vá para sua vida, seja ela, né, na família de origem, indo para a família de origem, tanto melhor. A felicidade é gigantesca, ou indo para adoção também. O que importa é ela ter o processo dela desenrolado o mais rápido possível, porque enquanto não se define isso, não é só a gente que fica angustiada, a criança também fica. Por mais que a gente sempre pontue, toda criança que chega ao serviço de família acolhedora, ela vai ouvir, independentemente da idade. Ela pode ser recém-nascida, ela pode ter 2, 3, 4 anos de idade, ela sempre vai ouvir. Você está aqui para ser cuidada por um tempo por nós, né? Então, você vai ficar conosco um tempo. E esse tempo vai ser cheio de afeto, de amor, de brincadeira, de risada, de diversão, de cuidado com você, né? Mas vai chegar uma hora que você vai para sua família e você não vai mais ficar aqui. Isso é pontuado para a criança. É muito olho no olho e a verdade sempre colocada. Não tem, né, muito... Óbvio que a gente trata isso com delicadeza, né, com cuidado, mas não tem faz de conta. Ai, você é minha filha, ou você é meu filho, eu sou sua família. Isso não existe no serviço de acolhimento familiar, tá? É importantíssimo colocar. Tanto que as crianças, elas não chamam a gente de tio, de tia, de mãe, de pai, né? A Anete, o Sérgio, a Renata, o Iberê. Essas são as pessoas, os cuidadores delas. Perfeito, é exatamente essa. Justamente porque o propósito não é adotar a criança. E a criança tem que saber isso muito claramente. Essa transparência no trato com a criança é essencial.
para dar números aqui para a Samira só, e para mostrar como o acolhimento é efetivamente excepcional. Porque a gente ouve muito essa história, né? As crianças ficam esquecidas lá no abrigo, isso é uma coisa que se falava muito. Isso não é verdade. Na vastíssima maioria dos casos, os acolhimentos duram poucos meses, como disse a Anete aqui. Eu não poderia ter testemunhas melhores, né? Na vastíssima maioria dos casos, os acolhimentos, como brinco a Anete, são acolhimentos express. A gente resolve pontualmente o problema da família e faz com que a criança volte para a família o quanto antes, justamente para que esse momento de afastamento seja o menos traumático possível para a criança. Só para você ter uma ideia. Vamos pegar crianças de até 6 anos no Brasil todo. A gente tem cerca de 9 mil crianças de até 6 anos acolhidas no Brasil todo. De 0 a 6 anos, 9 mil crianças. Dessas 9 mil crianças, o acolhimento dura menos de um ano para 5.719 crianças. Então, a gente está falando aí de 65% mais ou menos dos casos duram menos de um ano. Como disse a Anete, o ECA prevê que o ideal é que a criança fique no máximo 18 meses. Eventualmente pode ficar mais tempo, depende da situação da família. Mas os casos que extrapolam um ano são realmente excepcionais. Os casos que extrapolam um ano e meio, os 18 meses do ECA, são então excepcionalíssimos. Mais de 85% dos casos do Brasil se resolvem em menos de 2 anos. É claro que aí entra muito a situação, o histórico de cada família, a dificuldade social de cada lugar, qual é o respaldo que o município tem para oferecer, isso é essencial, quão bem estruturado está o serviço de assistência social, de habitação, de trabalho, de transporte, de educação do município. Isso é um trabalho de rede. Para a gente resolver o problema da família, você não tem uma varinha mágica que vai lá e resolve a questão. Isso é um trabalho que envolve normalmente 20, 30, 40 pessoas. A gente faz reuniões com o serviço todo, com toda a rede de proteção, que tem lá 30, 40 pessoas dentro da sua sala para resolver a situação de uma criança. Então é algo muito complexo e a ideia é justamente fazer com que esse tempo de acolhimento seja o menor possível. Eu acho que tem um senso comum, né, Iberê, Anete, das pessoas pensarem, puxa vida, mas ainda vai insistir até quando com a mãe, com o pai, com a família de origem? Até quando vai insistir? Fala um pouquinho sobre isso, Iberê. Essa é a grande encruzilhada do juiz da infância, né? Se a gente tivesse uma bola de cristal para saber qual é o momento chave de falar, não, daqui para frente eu não vou mais, vamos colocar essa criança numa família substituta, seria o ideal. A gente não tem isso, a gente tem que se valer da experiência que a vida vai nos trazendo ao longo dos anos em vara de infância, né? É muito difícil saber realmente, tem casos que são difíceis. As pessoas às vezes falam, poxa, tem tanta criança aí para ser adotada e as pessoas ficam na fila esperando. Não é verdade. As crianças que estão aptas a serem adotadas são pouquíssimas no Brasil e as crianças de até 8, 10 anos que estão aptas a serem adotadas já estão com as famílias que querem adotá-las. O processo está andando normalmente, mas já estão com as famílias que querem adotá-las. A dificuldade está na adoção de crianças com mais de 10 anos. As pessoas confundem muito as dificuldades sociais com a criança estar apta a ser adotada. Então a pessoa passa no farol, vê uma criança fazendo malabares e fala, ó lá, tá vendo? Criança aí fazendo malabares no farol. E eu tenho minha amiga lá que tá na fila há 5 anos esperando para adotar. Ela acha que a criança que tá fazendo malabares no farol é de ninguém. Ela vai chegar lá, abrir a porta do carro, a criança vai entrar e vai ser felicíssima porque vai ser cuidada por alguém que tem dinheiro. Isso não é verdade. Muitas vezes, essas crianças que estão fazendo trabalhos no farol, fazendo malabares, vendendo coisas no farol, estão com famílias que são cuidadosas e que, infelizmente, não têm o respaldo social necessário para propiciar para aquelas crianças o que elas precisam para se desenvolver adequadamente. Não é raro que sejam pais protetores que não tenham outra saída. Então, quando a gente vê uma criança na rua pedindo dinheiro e tal, essa criança não está apta a ser adotada. Muitas vezes ela tem pais e mães cuidadores que não têm ferramentas sociais necessárias para cuidar daquela criança como seria o mundo ideal. Então, e voltando para a pergunta, é muito difícil saber o momento em que a gente diz, daqui para frente a gente não tenta mais. A retirada da criança da família acho que a decisão mais grave que o Poder Judiciário pode dar para alguém. É mais grave que a pena de morte. Eu gosto de usar essa referência. Se você perguntar para um pai ou para uma mãe, você prefere que eu te mate ou você prefere que eu retire seus filhos e você nunca mais veja seus filhos? Muito provavelmente eles vão preferir a pena de morte. Então, a pena de morte, que é proibida no Brasil, não é psicologicamente tão cruel quanto você tirar a criança daquele pai ou daquela mãe. E para a criança, principalmente, também não é tão... essa retirada é um trauma. Então, por isso que a gente tem que fazer o máximo esforço, e a lei prevê, e todos os sistemas de psicologia, de assistência social, os estudos indicam isso, a gente tem que fazer os máximos esforços para manter a criança no seu ambiente de origem. O ideal é que ela seja cuidada por pai e mãe biológicos, ou pela sua família extensa, ou por quem tenha vínculo de afetos com ela. Por isso que a gente insiste tanto. Isso não é birra,
não é má vontade, não é... Isso é respaldo científico. Isso que é importante. Isso é ciência, não tem achismo. Anete, eu queria também te ouvir, aproveitando aqui o Peter, ele pergunta como tem sido o trabalho com as famílias de origem, pelas famílias acolhedoras. A Shirley falou um pouco sobre isso, a gente conversou com a Shirley também, uma família acolhedora agora há pouco. Eu queria te ouvir como é que se dá esse trabalho todo. A Lara também explicou um pouquinho, fala da sua experiência. Então, no meu caso, nos dois casos, das duas crianças que eu acolhi, nós não tivemos contato com a família de origem. Não, isso não aconteceu. Por inúmeros motivos. Mas, normalmente, quando a gente tem a família de origem visitando a criança, né, e investindo na recuperação de guarda, existe uma troca aí. Né? Então, por exemplo, a gente teve família acolhedora que recebeu o bebê com roupinha que a mãe biológica mandou. Então, para a visita, punha a roupinha que a mãe deu, né? Um brinquedo que o irmão mandou para fazer essa visita. Né? A gente tem eu tenho uma amiga que é família acolhedora, ela fazia um diáriozinho. Então, ela escrevia ali tudo o que aconteceu com o bebê naquela semana. Para a hora que a mãe encontrasse na visita, né, ter ali um relato de tudo que o bebê passou naquela semana. Então, assim, existe um investimento, né, do serviço. Quando eu falo do serviço, o nosso contato é restrito com a família de origem, né? Uhum. É sempre mediado pelo Instituto, mas há muito investimento na família de origem. É isso que o doutor Iberê falou. Tem que se esgotar as possibilidades, né? Porque a história da criança está naquele lugar, não está em outro. Né? Então, o quanto a gente conseguir preservar isso é muito mais gratificante, eu acho que para todo mundo que é envolvido no processo, do que simplesmente falar assim, não tem condição, vamos pegar essa criança e vamos arrumar uma família que adote. Não entende? Eu tenho alguns amigos que quando souberam que eu ia participar do serviço, eles falavam, mas espera, Nete, como é que vai ser? Porque geralmente é uma criança que está em situação de fragilidade, e aí vai para sua casa, tem recursos que ela não vai ter na família de origem. Como é que é? E depois, se ela voltar para lá, poxa, né? Viveu, sabe? Teve parquinho, passeou, foi para a praia. Aí eu falo, gente, seja você na sua realidade que for, se te perguntarem, você quer ficar com a sua mãe ou você quer morar numa mansão cinematográfica hollywoodiana? O que você prefere? Cara, a resposta é essa, não tem, entendeu? Não importa se você está comendo bolacha de água e sal e tomando água. Se você estiver com a sua mãe, aquele é seu lugar, entendeu? E ele, muitas vezes, é insubstituível, cara. E quem sou eu para dizer não, é melhor que não? Sacou? Né? Se eu mesma, se me perguntarem, Anete, você quer morar você quer uma baita mansão em Ibiza ou você quer ficar com a sua mãe que tá velhinha, já tá, né, rabugenta e tal? Ibiza, o quê? Percebe? Entendeu? Então, essa é uma realidade emocional, afetiva, que se aplica a todo ser humano. Eu duvido, entende? Que tenha, né, alguma criança que opte, sabe? Não quero ficar com a minha mãe. Não, claro que existem casos e casos, né? Assim como a gente não pode demonizar, né, os pais de crianças que são apartadas, a gente também não pode, né, romantizar. Tá tudo bem. Não tá tudo bem, né? Se tivesse tudo bem, a criança não teria saído do seio da família. Mas, enfim, eu acho que esse serviço traz muito para você se livrar um pouco do julgamento, né? Porque o julgamento, ele sempre nasce a partir da sua referência, da sua vivência, né? Da sua realidade. Cara, a minha realidade é diferente da realidade de vários bilhões de pessoas. Então,
eu não tenho o que dizer, né, daquele ou deste para tomar um partido e eu tomar uma decisão, né, de defender ou de acusar. Eu não, né? Aliás, o meu papel como família acolhedora é cuidar ao máximo da história dessa criança também, junto com ela, né? Junto da criança, eu cuido da história, né? A gente tem o álbum que a gente retrata ali o dia a dia dela, porque ela vai levar depois para a vida dela, para ela saber onde ela esteve, né? Com delicadeza e com muito cuidado, sempre colocar por que que ela veio para nossa casa, por que que ela morou um tempo com a gente, né? Mas eu acho que você, quando cuida do outro, você está cuidando de você também. Ah, não tenha dúvida. E vocês dois tocaram o tema preconceito, né? Porque é isso mesmo, são as pessoas falando, puxa vida, mas daqui para mim, né? Porque imagina, vai querer comparar a situação a que eu tenho para dar para essa pessoa, imagina, né? Ah, imagina ali no Farol, daqui para mim, eu aqui tentando engravidar, passando por 1000 clínicas, né? E tentando. A gente está no dia de doar e o mundo inteiro enclausurado em casa. Felizes os que podem estar em casa, cumprindo as medidas necessárias e tão divulgadas pela ciência, a Organização Mundial da Saúde, pedindo para que todos fiquem em casa, para que o vírus não se alastre de forma devastadora a entupir os hospitais e matar as pessoas, né? Então, quem tem o privilégio de poder estar em casa, trabalhando, produzindo, ou simplesmente estar em casa, estão. Né? E a gente aproveita essa data, né, Anete, Iberê, todo mundo que está aqui nos acompanhando, agradecendo ao Instituto Fazendo História, a Casa Balduco por nos dar essa oportunidade de reflexão, né? É o que a gente está fazendo aqui, que a gente aproveite para entender que nós somos no meio de uma coletividade, né? Que a gente é uma pecinha bem michuruquinha, que pode ser que a gente ajude, mas que a gente não entenda que a gente é o centro do universo, porque o centro do universo a gente está percebendo que não existe, né? Amanda está fazendo uma pergunta aqui que a Lara respondeu, Iberê, mas queria que você ajudasse também a Amanda. Existe a possibilidade de um auxílio financeiro para uma pessoa que queira ser família acolhedora, mas que não tem recursos? De repente vai receber a criança e não tem como levá-la ao médico, né? Não tem como comprar fralda. Tem isso? Tem isso. Isso, de novo, varia de acordo com a regulamentação que o município faz a respeito da família acolhedora que ele instituiu ali. Normalmente, se prevê uma bolsa de até um salário mínimo para a família acolhedora. O que é bem importante é o seguinte, família acolhedora não tem emprego, né? Então, o motivo que leva alguém a se candidatar a ser família acolhedora não pode ser a bolsa que ela vai receber como auxílio para aquela criança. Isso é bem importante que fique claro. Mas, na maioria dos municípios, existe a previsão de um salário mínimo, pelo menos, para cuidar da criança que está sendo acolhida por aquela família. Eventualmente, grupos de irmãos, se a família topa acolher grupos de 2, 3 irmãos, por exemplo, tem municípios que prevêem até 2 salários mínimos, né? Isso, de novo, varia de acordo com a disciplina que o próprio município traça para o seu regime de família acolhedora. Quero só reforçar uma coisa que a Anete disse, que eu tenho realmente muito receio, assim, me pega muito, que é esse discurso classista que a gente insiste em ter no Brasil, da ideia de que qualquer família rica é melhor do que qualquer família pobre. Isso é grotesco, para dizer o mínimo. É cafona, inclusive. Isso é desumano, para dizer o mínimo. As pessoas acham que afeto tem preço. Isso é lamentável. Isso diz muito, inclusive, sobre o momento que a gente está passando. As pessoas, de novo, muitas vezes quando passam no Farol e vem a criança fazendo malabares e pensam, poxa, eu conheço o fulano e Beltrano que estão na fila lá há tanto tempo e a criança está aqui fazendo malabares. No fundo, ela está dizendo, é muito melhor essa criança estar com o meu amigo, com a minha amiga, que é rico ou que é rica, do que com a família dela, que mora lá na Brasilândia, ou que mora lá em São Miguel, que mora no Grajaú. Né? Isso é um absurdo social, né? Um absurdo imaginar isso, né? Que é melhor você estar com qualquer família rica do que estar com qualquer família pobre. E normalmente, quando a gente ouve esse discurso do a adoção demora muito, por que insistem tanto na família de origem? Normalmente, embutido nisso, está um discurso classista dessa origem. Não raro racista também, mas principalmente classista. A ideia de que é sempre melhor a criança estar com uma família rica, que é uma rematada mentira, um absurdo. Anete, a gente daqui a pouco vai avisar aqui que a gente tem que acabar, porque vai durar 1 hora e daqui a pouco o tempo acaba mesmo. Tá. De que forma esse serviço
que vocês fazem, que vocês prestam? Vocês são famílias acolhedoras. O que vocês aprenderam, o que vocês trocaram dentro da sua família, você, seu marido, seus filhos? Vocês se consideram pessoas mais completas, mais amorosas? Como é que funciona isso no seio familiar? Olha, que esse era meu propósito, sabe? Aí eu vou ficar... Aí eu já começo a chorar. Quem me conhece sabe que eu choro muito. Chora que eu choro também. Vai, tudo bem, vai. Eu não sabia que esse era um propósito meu de vida, sabe? E foi maravilhoso descobrir. Eu acho que a grande vivência que a gente teve como família foi realizar mesmo o amor incondicional. Sabe por quê? Porque você vai amar aquela criatura ali, sabendo que ela vai embora. E ainda assim, isso não te impede de amar, entendeu? E esse amor, ele está totalmente desassociado de um sentimento de posse, sabe? Porque essa criança não é minha. Ela não... olha, parodiando a Lumena, que é uma família acolhedora nossa, essas crianças, elas não são nossas, elas nunca foram e elas nunca serão. Né? Mas e daí? Isso não impede você de amar uma criança. A criança não precisa ser sua para você amar, entendeu? Ninguém precisa ser seu para você amar. E é muito louco, porque eu descobri isso no primeiro desacolhimento, né? Que quando ela foi para a vida dela, com a família dela, a família adotiva, eu achei que eu fosse me acabar de chorar. Eu achei que eu fosse entrar num estado de depressão profunda. E nada disso aconteceu. Eu estava esperando por isso, né? E nada disso aconteceu. Porque a alegria verdadeira, assim, de ver aquela pequena tão inteira ali, sabe? Tão confiante, tão dentro da casa dela, sabe? Tão vinculada à família, foi tão maior, foi tão gratificante, foi um sentimento verdadeiro de missão cumprida. E aquilo dá assim um alento, deu uma paz, deu uma realização tão grande. E aí eu falei, é isso que é amor incondicional, sabe? Porque você acha que você ama seu filho incondicionalmente, mas mais ou menos, né? Você vê aí seu filho ou sua filha com uma pessoa que você fala, ixi, isso aí vai fazer meu filho sofrer. Isso não é amor incondicional, entendeu? Se o cara tá feliz, pronto, né? E o segundo acolhimento foi curto, mas foi muito intenso. Foi muito intenso. E eu me vinculei muito fortemente com ele, né? Ele comigo, assim. Então, era uma coisa... E quando ele conheceu a família dele, ele foi, sabe? Porque isso é a coisa linda de você ver no acolhimento, né? É o você deixar ir, entendeu? Mais do que você, né, poder contribuir com estruturação emocional, afetiva e tal, é o você deixar ir, mas sem que a criança sinta, assim, ai, vai embora, não te quero mais. Não, é tipo... Vai, porque você tá pronto para ir, entendeu? Vai, porque esse é seu momento, essa é a sua história. Então, Renata, todo mundo tinha que passar por uma família acolhedora, porque é sensacional, é demais. Iberê, maravilhoso isso que a Nete está falando pra gente. E quando as pessoas se conscientizarem, e se conscientizarem não, porque isso é muito... vem lá de dentro, né? Quando elas entenderem que o amor se dá nessa forma plena de desapego, de zero sentimento de posse, de liberdade que a gente vai dar e de amor incondicional, de ver que a pessoa está feliz, seja ela um filho, um ex, uma ex, seja quem for, um pai, uma mãe. Esse é o espírito que está faltando nesse mundo, né? Sim. A ideia, o conceito de ser família acolhedora acho que a forma de amor desprendido mais evidente que existe. De amor puro, assim, se é que se pode dizer puro, mas algo absolutamente desinteressado e altruísta, porque a ideia é apenas cuidar daquela criança para fazer
com que aquela criança seja melhor, com que a família daquela criança se dê melhor e, no fim das contas, com que a sociedade como um todo se dê melhor. É uma preocupação coletiva e que não te traz vantagens financeiras, que não te coloca numa condição melhor, talvez te cause algum sofrimento psíquico, mas vai, como disse a Nete, vai te engrandecer muito como ser humano, como pessoa e como parte integrante de um sistema em que um precisa ajudar o outro. Isso é muito evidente. A gente esqueceu o conceito de vida em sociedade e de doar o seu quinhão de sacrifício para fazer com que tudo fique melhor. A gente vive uma situação cada vez mais egoísta, cada vez mais cada um por si, cada vez mais as pessoas pensando que vantagem elas vão tirar daquela situação. E a ideia da família acolhedora, o ideal da família acolhedora é o oposto disso tudo. É um amor desprendido, altruísta, com a finalidade de fazer com que aquela criança melhore, a família daquela criança melhore, a sociedade se constitua de forma mais completa. Isso, aliás, era o conceito que existe até hoje em várias das tribos indígenas, né? A criança na tribo indígena não é cuidada só pelo pai ou pela mãe, a criança é cuidada pela aldeia. No conceito indígena, é esquisito para eles pensar, falar, não, aqui quando uma criança, a gente está na praia, uma criança está passando mal, a gente começa a procurar quem é o pai e quem é a mãe. Numa tribo indígena, isso não existe. Se a criança está passando mal, a primeira pessoa vai lá e socorre a criança, né? Resolve o problema da criança. Se é o pai ou a mãe biológica, é outro problema. Mas é a ideia de se cuidar como aldeia, de se cuidar como sociedade, como grupo, em que um precisa do outro, de quem tenha mais ferramentas para resolver o problema naquele momento, para que a gente possa todos crescer juntos, né? Isso é o mais importante. Anete, querida, que delícia. O Sérgio chegou aqui. Ah, querido! E aí, Sérgio, tudo bem? Tudo bem? Deixa eu só complementar uma coisinha que o Iberê falou. As pessoas às vezes falam, pô, mas e aí, como que você espera que seja o acolhimento? A gente não sabe. A gente nunca sabe como vai ser o acolhimento. A única certeza que a gente tem de qualquer acolhimento que a gente faça é que vai acontecer o desacolhimento, né? Então, se vai ser fácil, se vai ser simples, se vai ser demorado, se vai ser curto, se vai ser express, se vai ser simples, se a criança... A gente não sabe nada, né? A gente só sabe de uma coisa. Essa criança vai ficar temporariamente aqui. A gente sabe que vai rolar o desacolhimento. O acolhimento, nenhum acolhimento por si é fácil, né? Cada um deles tem as suas peculiaridades, mas nenhum deles é fácil. A gente consegue, em determinados casos, fazer com que ele fique mais tranquilo. E aí vai depender muito da criança, da história da criança e da condução da gente. Mas é por aí. Olha, ele pareceu muito sério, assim, tá? Mas ele é chorão também, porque eu já conheço. Né? Eu choro. É o que você falou, Anete, a gente não sabe. A gente não sabe que vai aparecer um vírus e que vai deixar enclausurada toda a comunidade do planeta inteiro, né? E todo mundo cheio de certeza por aí. De repente, as certezas caem por terra e a gente está aqui fazendo o quê? Então, vamos nos solidarizar, vamos doar, cada um a seu modo, cada um da sua maneira, o que couber dentro das suas possibilidades, não queira copiar o outro, comparações são perversas, né, nesse mundo, cada um tem o seu jeito de fazer, encontre o seu e faça, se doe um pouquinho. Iberê, muito obrigada. Eu que agradeço, obrigado, é sempre muito legal falar disso, especialmente colocar em evidência o tema de famílias acolhedoras, que para o sistema de proteção de crianças e adolescentes é absolutamente essencial e ainda é muito pouco difundido perto do que deveria ser e do que a gente precisa que seja. Eu deixo só fazer aqui um parênteses importante. As pessoas podem estar falando que a Renata está fazendo do lado do Iberê, juntos, grudados, né? Já que estamos todos em isolamento. Gente, estamos isolados em casa, porque somos casados. Então, eu pude convidá-lo. A gente até pensou, vamos fazer uma live, cada um em um cômodo, ia ficar meio esquisito, né? Então, nós acompanhamos bastante. Acho que as essências são muito parecidas, né? Questiono, encho o saco do Iberê com tanta pergunta, fico perguntando, mas vai fazer isso? Mas... Enfim, e vou aprendendo bastante. Se fosse só com isso, tava pagando. A gente vai trocando, né? Eu já mãe de uma moça adulta, enfim, que se vira, e a gente vai trocando, e a gente vai experimentando, e a gente vai amando, né, gente? Porque é isso que a gente está aqui para fazer. Quanto mais a gente tem amor no coração, quanto mais a gente cuida, mais a gente se cuida, a gente também consegue difundir esse cuidado todo para todos. Instituto Fazendo História, vocês são maravilhosos. Muito obrigada. Acolhedora.
Um beijo enorme. Rapidinho, queria só vai pedir. Que ainda dá tempo. Para quem quiser mais informação, por favor, entra lá no Instituto Fazendo História e se inscreva, venha conhecer, venha participar das apresentações, venha saber como funciona. Você vai acabar sendo família acolhedora, eu sei. Obrigada. É isso mesmo. E os bolinhos que tem, gente, na Silvia. É um sucesso. Cada bolinho. A gente tá com saudade. Queridos, muito obrigada. Obrigado, beijo enorme. Obrigada. Obrigado, pessoal. Valeu. Obrigada. Gente, agradecendo a todos vocês aqui que, enfim, mandaram beijos e abraços e ficaram falando que o Iberê é demais. Parabéns, Iberê. Como, assim, eu vou ser imparcial, porque eu daria esses recados para qualquer pessoa que estivesse do meu lado e eu estivesse entrevistando. Então, Iberê, vai aqui, enfim, vários coraçõezinhos de várias pessoas te agradecendo as explicações técnicas. Não dá para falar o nome de todo mundo. Gente, muito obrigada. E enche a gente de amor, né? Lumena Marconi, um beijo, minha filha. Você também é fantástica. Querido, Janete, Sérgio, um beijão. Daqui a pouco tem mais live, hein, gente? Com o pessoal do Dia de Doar Brasil. O JP vai estar aqui comigo a partir das 7 da noite. Não vai perder, não. Aí a gente encerra tudo isso. Beijo, Casa Balduco, muito obrigada, né? A gente está aqui também em função de vocês que estão fazendo a coisa rolar. Um beijo, obrigada.